Atenção para o top de 5 pombos. Essa questão da Terra ser um aterramento, cara, eu só acho um pouco controverso, assim. É uma questão diferente. Se a Terra fosse de fato um aterramento elétrico, teriam descargas constantes assim na Terra, não só em tempestades e raios, entendeu? Essa que é a contradição assim que eu acho, no caso. Olha só, eu acredito que até usar o termo de que a Lua é aterramento do Sol, eu acho muito errado esse termo, né? Tanto que um é claro que vai influenciar o outro, né? Mas agora dizer aterramento, o termo aterramento não seria próprio para isso, né? Tanto que tanto o Sol quanto a Lua daria para dizer que seria um certo aterramento à própria Terra, né? Porque as cargas sempre são entre as camadas mais altas da atmosfera, né? A ionosfera e o próprio domo e a Terra. Então, como o Sol e a Lua estão no meio, eles estão no meio dessas cargas, né? Então, não dá nem para dizer assim muito aterramento, né? No caso, as nuvens sim. Eu acredito justamente nessa parte, que se formam os raios, né? Nessas nuvens de tempestade, justamente porque elas têm uma base baixa, porque é muito pesada, mas ela tem uma parte mais alta também, então ela forma um condutor, né, entre o domo e a Terra, ou seja, ela estreita essa distância. Então, uma certa eletricidade, ela vai acumulando na nuvem através do domo, ela sai essa eletricidade do domo, pega na camada mais alta da nuvem e vai acumulando nessa água que tem na nuvem até que ela chega a descarregar. Aí sim que eu concordo que funciona. Sim, mas quando a gente fala em raio para fazer aquele tipo de cratera na Lua, não é esses raiozinhos aqui, não, que faz esses buraquinhos, essas coisas, não. É algo muito maior. Eu acredito, sabe o que eu acredito nessa parte? Que isso foi durante o dilúvio, que teve toda aquela chuva, então a camada de nuvens foi muito maior, então aquilo gerou tempestades também muito maiores e que provavelmente nessa época então é que aconteceu isso, né, com capacidade de raios muito maiores, né? Sim, eu concordo com o Milton. Eu acho que as crateras lunares foram formadas por ocasião do dilúvio, porque o dilúvio não foi apenas água, né? Foi água e foi... É como se a ionosfera tivesse abaixado, assim. Tudo foi eletrificado no dilúvio. Por isso que você tem aqueles seres petrificados, você teve a inundação por águas, mas teve também muito eletromagnetismo, assim, é como se realmente, né, a ionosfera, que é uma camada altamente eletrificada, com os elétrons livres, com os outros átomos ionizados e com prótons livres, essa camada é como se ela tivesse abaixado, ela desceu. E aí que se formaram todas as crateras lunares. Depois disso, o sistema estabilizou. Agora não tem toda essa movimentação para formar mais. Concordo aí com o que você falou. Você é louco, cachoeira! Essa questão que o meu estava falando aí do aterramento, né? Eu acho que ele não entendeu, assim, o vídeo, né? Até porque é complexo, assim, por exemplo, uma pessoa mais leiga é bem difícil de entender, né? Mas eu não sei... Eu sou eletricista, tá, Cid? Eu sou eletricista, eu não sou... Então veja o vídeo de novo, então, eu aconselho. Essa questão do Milton, essa questão de acreditar que o Sol estaria na altitude das nuvens, né? Isso complica um pouco, assim, o pensamento, mistura muito, né? Então, acho que é por causa disso que cria certas confusões, quando a gente começa a botar... Não, o que complica traz confusão é você colocar um domo a 5, 10, 15 mil quilômetros de altitude, colocar um sol a 5 mil quilômetros, você não tem contato entre a Terra e esse domo. Quem é que vai fazer um contato de 5 mil quilômetros aí? Não existe raio no universo inteiro. É porque você não tem noção de escala, Milton. Você não tem noção. Você acha que o domo ele tá baixinho e se você pegar numa escala geral, como eu já mostrei isso pra você várias vezes, parece que até hoje você não entendeu, o domo ele seria como se fosse um prato nessa altitude que você imagina aí. É claro, você fica imaginando um sol físico, essa questão toda. Inclusive, a gente vai até abordar essa questão da holografia magnética, isso tudo mais, também no canal do Ale, né, Ale? Pra abordar... Vamos holografia, em primeiro lugar, não tá na Bíblia, então não acredito. Já começa por aí. Milton, fica um pouquinho de cadeia, você tá falando de besteira aí, irmão. Antes de você não pode, ainda mais que, se você olhar lá na minha página, na minha do Cláudio, lá tem uma publicação em relação à holografia magnética, inclusive até que o Durval fez, o Júlio, o Samuel Benin também, tem respaldo bíblico completo, inclusive totalmente, condiz completamente também com as antigas culturas, né? Com as antigas cosmologias. É a verdade, não minto. Essa sua visão de um sol na altura das nuvens, que é totalmente assim, inviável, né? Por uma questão lógica,
por várias questões também. E essa questão do domo ser prato, né, em baixíssimas altitudes que você pensa, isso é só da sua cabeça, mas não tem respaldo científico nenhum, é só uma imaginação. Eu respeito E aonde que um domo vai sair de 20 mil queimando quilômetros de altitude tem algum respaldo científico? Aí sim que não tem um respaldo científico e nem sequer uma coerência lógica e nem científica, com toda a realidade física que existe da energia elétrica. Tá bom. Quer ficar imaginando coisas? Pode ficar imaginando. Você tem todo Eu também estou imaginando, então imaginação contra imaginação. Se você não entende o que a gente explica, se você não consegue ler a Eu entendo o que vocês explicam, eu estou dizendo que não funciona. cientificamente isso. É diferente. Tá? Agora eu queria ver você tentar explicar um domo numa altitude de um prato, entendeu? Com sol na altura das nuvens. Isso sim que é viagem. Não tem, isso é ilógico, até de uma maneira. Eu não disse que o sol está na altura das nuvens. Não, várias vezes já, né? Não, em alguns momentos, tá? Por alguns instantes ele abaixa muito. É uma história diferente. Você tem uma história que realmente não funciona. Eu quero um modelo que funcione, apenas isso. Modelo a gente tem. Não interessa como, não interessa de que jeito, não interessa que altura. Eu quero um modelo que funcione. Não adianta você dizer uma coisa. Eu Você tem que participar de entender. Não funciona porque você não consegue compreender a explicação. É só porque não funciona pra você, porque você não entende. É simples. Explicação mitológica não funciona na lógica prática. Tenta rever a explicação e todo o respaldo científico que a gente já expôs, pra você ver se um dia você consegue entender, amigão. Assim, ó, quando o sol, ele, que a gente chama, né, de pôr do sol, né, a gente sabe que não é pôr, né, mas é o afastar do sol, né, assim, pelo que eu ando pesquisando, assim, quando acontece o pôr do sol, que não é pôr do sol, né, vou chamar de pôr do sol, cara, fecha certinho com a altura que o professor fala, né, assim, porque quando ele some, ele já tá, assim, no mínimo uns 3 a 4 mil quilômetros de distância. Fecha certinho com a altura, professor. De que jeito? Você exatamente. o Sol a 5 mil quilômetros de altitude. A que distância o Sol tem que se afastar para ele exatamente o que eu falei. A mais de uns 3, 4 mil quilômetros a mais. Errou! Agora o Dilma trouxe à tona um dos maiores paradoxos do achismo da Terra plana. O Sol na Terra plana nunca iria se pôr. Ele iluminaria a pizza toda e não haveria noite. Se estes fanáticos não fossem analfabetos em matemática, saberiam fazer uma simples conta que invalida toda a teoria deles. Vamos lá. Vamos traçar um triângulo retângulo, tendo como cateto adjacente a altura do Sol, que segundo os cientistas da Terra plana é 5.000 quilômetros. Vamos tomar como referência o menor ângulo inteiro possível no momento em que o Sol nasce ou se põe, 1 grau. Então o triângulo fica assim. 5.000 quilômetros é o cateto oposto. O ângulo da hipotenusa em relação ao cateto adjacente, que é o plano da Terra pizza, é 1 grau. O cateto adjacente, que é a distância do Sol, é o que estamos procurando. Neste caso temos o ângulo e temos o cateto oposto, portanto usamos o seguinte cálculo. Tangente de 1 grau é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como estamos procurando o cateto adjacente, o isolamos. Cateto adjacente é igual ao cateto oposto dividido pela tangente de 1 grau. O resultado é 287.356,32 quilômetros. Isto significa que para o Sol estar a 1 grau de elevação no horizonte, ele precisa estar a 287.356,32 quilômetros de distância. Que merda. O nosso horizonte que a gente vê é relativamente curto. Não tem como você pegar um Sol de 5.000 quilômetros e você afastar ele o suficiente para que a gente veja, porque ele não vai em linha reta. Pra gente ter toda essa distância, ele já estaria lá do outro lado da Terra. Como é que vai funcionar isso? Não, mas a gente queria essa elipse dele, que não tem como ver, porque se ele tá muito alto, não tem como você não ver essa elipse. Essa que é a questão, essa que é a grande questão. Milton, falta ele ter compreensão assim de escala. Ele fica imaginando assim as coisas, não sei qual que é a imaginação que ele tem na cabeça dele, mas ele não consegue compreender de jeito nenhum. É sempre só eu que tenho imaginação. Vocês imaginam uma coisa que não funciona, aí só eu que imagino. Não é porque você não entende que não funciona, cara. Então, mas eu não entendo. Para de dizer que eu não entendo as coisas, cara. Porque você não para de dizer que eu sou burro, idiota ou ignorante, tá? Eu entendo muito bem. Eu entendo o que vocês falam, eu entendo o que vocês querem falar, tá? Eu só tô dizendo que não funciona.
Vai imaginar que o sol tá na altura das nuvens pra lá, vai. É assim, Milton, essa altura que a gente defende de um sol entre 5 e 6 mil quilômetros é tradicional na Terra plana. É tradicional na Terra plana isso aí. Ele acha que ele é a única pessoa que dá certo, como é que fala? Eric Dollar, todo mundo assim tá errado, só ele que sabe, Assim, o sol tá Eric muito Dollar doido. O dono é um prato. Não, isso pra mim tá mais coisa de globaloide, cara. Globaloide é um pensamento de vocês aí, do jeito que você fala. Caramba, você colocar um sol nessa distância. Não é só a gente não, cara. É praticamente todos os terraplanistas concordam com isso. Então tem um pouco mais de humildade e respeito também as coisas, cara. Fica querendo afirmar besteira aí, que sol. Não, deixa eu falar isso aqui. Eu respeito o fato de vocês pensarem que o sol tá assim. Agora, eu não admito que você venha dizer e venha me acusar que eu não entendo, que eu sou burro, que eu sou ignorante, não sei o quê. Você não entende, você fala que não funciona. Você tá afirmando coisa porque você não entendeu, amigão. No momento que eu respeito, você também tem... Você bem fala, você pode até não concordar, mas a partir do momento que você afirma que o negócio não funciona, você já tá falando com respeito. Aí, o que você quer que eu fale pra você? Você não entendeu. Se você não consegue entender a explicação lógica da coisa, é porque você não tem capacidade de entender, cara. Aí sinto muito aí, mas você tá errado. Entender uma coisa, não funcionar é uma coisa... Aí você ainda fala uns absurdos desse, que o domo é baixinho, do tamanho de um prato. Se eu só vejo, olha só, se eu só vejo 5 quilômetros, tá? Quanto pra cima que eu posso ver, tá? Se ele tá a 5 mil quilômetros, eu sempre veria o sol lá em cima, não tem como. Eu teria que me afastar uns 400 mil quilômetros para que a gente tivesse a visão do pôr do sol, por exemplo, que a gente tem hoje. As distâncias teriam que ser incrivelmente maiores para que ele pudesse, ao nosso ver, né, a maneira como a gente olha, para a gente pudesse ver ele na altura do horizonte. Não, mas onde você vai ter uma distância dessas para conseguir isso? não funciona. Não funciona. Não funciona.